Vídeo muito simples sobre uma boa prática e conceitos relacionados com o PHP. A diferença entre include e require. Vamos ver aqui quais são as diferenças e como podemos tirar partido dessas diferenças. A expressão include e required têm um comportamento muito semelhante, apenas diferem fundamentalmente numa circunstância. Quando uma destas instruções falha no interior do nosso código de PHP, o seu comportamento no erro vai ser diferente. Eu tenho aqui um exemplo muito simples que vai ilustrar aquilo que eu acabo de dizer. Neste caso tenho um ficheiro index.php, no qual eu coloquei aqui, eu tenho aqui o required, eu vou tirar daqui, e este é um título, ok? Include versus required. Portanto, é algo que vai ser apresentado pelo ficheiro index.php. Depois defini aqui uma variável só para controlar este método que aqui vai ser apresentado. Isto é apenas para nós ficarmos com uma visão completa daquilo que eu estou a fazer. O grande segredo desta experiência está de facto aqui nesta expressão. Include script 1. Ora, o que acontece aqui então é o seguinte, nós temos aqui duas apresentações de informação, neste caso um título e depois uma frase a dizer qual foi o método usado ou que vai ser usado na linha seguinte e o método vai ser colocado aqui porque eu coloco ali include e depois coloco ali include manualmente também. Depois temos aqui a inclusão dentro do nosso script de um outro script que está escrito aqui e que tem simplesmente isto, um parágrafo a dizer frase contida em script1.php. Mais importante ainda é que depois da inclusão deste script, eu coloquei ainda uma outra entrada do ficheiro index, o conteúdo restante do ficheiro index.php, e portanto está aqui esta frase que será apresentada. Vamos aqui fazer uma rápida experiência para verificar o que é que funciona aqui no localhost. E temos então o seguinte, include versus require, não é? Ou em comparação com required, e depois o método usado neste caso vai ser o include. E então eu incluí aqui o script 1 e foi apresentada a frase. E depois foi apresentado o restante conteúdo do script de index.php. Até aqui nada de extraordinário. No entanto, vamos verificar aqui o que é que acontece se eu alterar para require. Vou aqui copiar e vou colar aqui. Portanto, o método agora utilizado foi um método diferente. Vamos gravar, vamos atualizar aqui e reparem que é exatamente a mesma circunstância. Desde que o ficheiro exista, desde que não aconteçam erros, tudo funciona como é esperado. Bom, vamos então ver qual é a grande diferença entre o include e o require. Voltemos aqui ao nosso código e vamos aqui voltar ao include. E no caso do include, vamos aqui dizer que queremos incluir um ficheiro que não existe. Vamos colocar aqui um X maiúsculo no início para dizermos que queremos incluir um ficheiro que de facto não existe. Vamos guardar e vamos ver qual vai ser o comportamento do include no meio de todo este nosso código. Reparem que nós temos aqui duas apresentações de informação, depois temos o include que vai apresentar a sua própria informação, o que seria apresentar a sua própria informação, mas que neste caso não vai encontrar este ficheiro e portanto vai gerar um erro, mas depois temos aqui ainda mais uma execução do ficheiro index.php. Então, Ctrl S para gravar, vamos refrescar aqui o nosso browser. E o que acontece naturalmente é o aparecimento de um erro. Neste caso é aquilo que se designa por um e-warning. Isto é, em vez de ser um erro, é apenas um aviso. E aqui está a enorme diferença entre o include e o required. É que no caso do include, que foi o método usado aqui, assim que chegamos à instrução do include, ele detectou que o ficheiro não existe. Indica inclusive em que linha é que ele deixou de existir. No entanto, não impede que o restante código do ficheiro index.php seja executado. Vamos alterar para required e vamos dizer que o required vai requerer este mesmo ficheiro que não existe. Vamos colocar aqui required. E reparem agora o que é que acontece. Neste caso, no include, tivemos este comportamento. Apresentou os textos no início, apresentou o erro e depois continuou a execução do index.php. No caso do required, o que acontece é isto.
ele apresenta o texto. Assim que chega ao required, ele apresenta um erro de compilação. E este erro, apesar das mensagens serem muito similares, é aquilo que se designa por um compile error. Isto é, ele não vai permitir que o resto do código seja apresentado. Evidentemente que o mesmo irá acontecer se nós fizéssemos aqui experiências relacionadas com o include once e o required once, porque podem ser utilizadas estas duas expressões também. O que é importante no final deste vídeo salientar é o facto de que esta utilização deve ser acautelada. Na esmagadora maioria dos casos, a expressão que se deve utilizar é a expressão require. Porquê? Porque nós queremos que, no caso da utilização de uma framework ou de um sistema mais complexo de interação entre scripts de PHP, nós não queremos comprometer a informação que é apresentada ao utilizador mostrando código que vai ser mal apresentado. Imaginem o que é nós estarmos a incluir um script que pretende apresentar informações que na prática não estão a ser apresentadas. O que é que vai acontecer? Bom, nós incluímos um fecheiro que não existe e depois, quando vamos a tentar apresentar as informações deste fecheiro, vamos ter um conjunto inúmero de erros. Utilizando o required, a partir do momento em que o fecheiro não existe, automaticamente toda a outra visualização restante do fecheiro não vai aparecer. Um caso concreto muito simples. Imaginem que nós tínhamos guardado dentro de um fecheiro required, ou melhor, de um fecheiro para include, um fecheiro script qualquer, no caso concreto aqui, dentro do script, um conjunto de variáveis com configurações de acesso a um banco de dados. E a seguir, voltando ao index, nós íamos aceder ao banco de dados aqui. O que é que iria acontecer se o fecheiro não existe? No caso do include, ele iria ainda assim tentar aceder ao banco de dados e ia gerar um erro e apresentar esse erro ao utilizador. No caso do required, a partir do momento em que o fecheiro não é encontrado, pura e simplesmente a ligação à base de dados não é feita porque o fecheiro required não existe e por conseguinte dá um erro de compilação e o script não continua. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.